Você já pensou como é viver em um deserto? Os desertos são locais onde há baixo nível de precipitação e, consequentemente, a disponibilidade de água é escassa. Ambientes desérticos possuem vegetação esparsa e alta amplitude térmica, ou seja, a temperatura varia bastante, podendo atingir desde valores negativos até 50 graus. Organismos que vivem em ambientes desérticos apresentam adaptações que os permitem sobreviver nesses locais. E como um animal ectotérmico vive nesse ambiente? Bom, primeiro, vamos definir o que é um animal ectotérmico. Um animal ectotérmico é aquele que apresenta uma baixa taxa metabólica e dissipa pouco calor para o meio. Esses animais são mais dependentes das condições térmicas do ambiente em comparação aos animais endotérmicos, mantendo uma temperatura corpórea menos constante e mais variável conforme a temperatura ambiental. Mas quem são eles? Bom, para esse vídeo, apesar das exceções, consideramos os invertebrados, como alguns hexápodes, os répteis e os anfíbios como ectotérmicos. Alguns ectotérmicos, como anfíbios, que vivem em ambientes desérticos, podem se esconder em microhábitats protetores, como buracos, para não se expor à alta incidência solar. Esse comportamento também é observado em outros organismos, como por exemplo os lagartos. Em alguns répteis, como no Gopherus agassiz, pode ocorrer o relaxamento da homeostase, isso é, possuem uma forte capacidade de alterar os balanços negativos e positivos referentes à água, energia e sais, dependendo da situação climática em que se encontram. Este relaxamento da homeostase está intimamente ligado à diminuição da taxa metabólica, já que esta diminuição torna os animais menos ativos, assim, o gasto de energia e de água diminui. Outra questão é que, com a grande variação na temperatura dos desertos, a variação térmica corpórea dos animais desérticos acaba sendo influenciada também. As enzimas possuem uma determinada temperatura ótima de atividade. Em temperaturas muito elevadas, elas podem desnaturar devido à quebra das ligações proteicas e, com isso, perder suas funções. Enquanto que, em temperaturas mais baixas, a atividade da enzima não ocorre. No entanto, os animais que vivem em ambientes desérticos possuem enzimas com atividades em diferentes temperaturas ótimas. As enzimas de ectotermos que vivem em desertos muito quentes podem apresentar atividade ótima sobre elevadas temperaturas em comparação aos animais da mesma linhagem, mas que vivem em outros ambientes. Por exemplo, como vemos no gráfico, a atividade ótima da tepease de Diptosaurus dorsalis, também conhecido como iguana do deserto, ocorre em uma faixa de temperatura acima de 40 graus e permanece até 44. Já a da espécie temperada Gerhonotus multicarinatus, também conhecido como Eugaria multicarinata, ocorre em 30 graus. A perda de água por meio da respiração também poderia ser um problema, mas em alguns insetos, como as formigas do deserto, a abertura de espiráculos é controlada, o que evita assim a perda de água pela respiração. Alguns animais apresentam tegumentos muito permeáveis e podem perder muita água por meio da transpiração, como por exemplo os anfíbios. Tá, mas como eles conseguem sobreviver no deserto então? No caso desses anfíbios, a perda de água pela epiderme é reduzida devido à presença de um tegumento espesso. A espécie Scaphiophorus cochi, por exemplo, apresenta menos taxa de transpiração em comparação a um sapo semiaquático. Além dos anfíbios, muitos insetos, como as formigas do deserto, apresentam uma camada grossa epicuticular composta de lipídio, o que reduz a perda de água. Apesar de apenas mamíferos terem pelos, algumas formigas do deserto podem ter estruturas muito similares a esses, o que refletem parte da luz que os atinge, evitando assim o superaquecimento corpóreo. Esse superaquecimento também é evitado pela coloração clara em muitos animais, já que, com essa coloração, a absorção de radiação em decorrência da pigmentação é menor. No caso de alguns anfíbios, como o Hyperoreus viridiflavus, as células especializadas chamadas iridóforos proporcionam ao animal essa coloração clara. Os iridóforos também sintetizam guanina, uma purina pouco solúvel, como o ácido úrico. Excretas nitrogenadas como o ácido úrico, a ureia e a guanina tornam a urina mais concentrada em sais e menos água é perdida.
Isso pode ser observado em formigas do deserto, alguns lagartos e gafanhotos do gênero Schistocerca sp. Se por um lado a perda de água é um problema, a obtenção dela também pode ser em um ambiente onde esse recurso seja escasso. No entanto, ectotérmicos que vivem em ambientes desérticos, como a barata do deserto, por exemplo, podem apresentar estruturas parecidas com bolsões superficiais de fluidos corpóreos, com alta concentração de solutos. Isso torna a pressão de vapor d'água menor que a ambiental. Assim, seguindo um gradiente crescente de pressão, a água em forma de vapor se difunde do ambiente para o fluido do animal.